Olá, gente boa, meus queridos e queridas, bem-vindos aqui a mais este Conexões, o nosso encontro aqui pela multiplataforma Tati, toda semana, sempre com uma grande entrevista, um convidado todo especial e um tema de interesse geral da nossa comunidade. E hoje, esse tema de grande interesse, né? A gente está aí tentando trazer o entrevistado já há algum tempo, porque é alguma coisa que está na ordem do dia, alguma coisa que está nos preocupando muito. Hoje nós vamos falar de abelhas, né? E para isso, para essa entrevista, nós vamos ter a honra de estar aqui hoje com o professor titular aposentado da USP de Ribeirão Preto, o professor Leonel Segui Gonçalves. Professor Leonel, muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, professor Lages. Eu me sinto assim muito feliz e honrado por estar aqui na Tati, a plataforma Tati, que é nossa, no sentido de colaborar com esse tema que eu considero extremamente importante. Muito obrigado. O professor Leonel Segui Gonçalves é especialista em genética de abelhas, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele também é ex-presidente da Comissão Científica da Confederação Brasileira de Apicultura. Exato. É membro da Comissão Internacional de Biologia, da Apimondia e incentivador da apicultura e da meliponicultura brasileira. Verdade. E um trabalho, né, social, de intervenção, de uma verdadeira militância nessa área, através também da ONG Be or Not to Be, né? Ele é criador dessa ONG, a gente vai falar também um pouquinho da ONG, desse movimento de vocês. Muito né? bem, professor. Professor, eu queria saber o seguinte, né? Quando foi que você se tornou assim um interessado e depois um apaixonado pelas abelhas, né? Como é que foi essa sua história assim, até de vida pessoal, relacionado com as abelhas? Conta pra gente, professor. Olha, professor, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Isso aconteceu em Curitiba, no Paraná. Eu sou paranaense, então eu estudava na Universidade Federal do Paraná e lá existia um professor, padre, que era mais cientista do que padre, na verdade. Olha só. Então, uma pessoa excelente, professor Jesus Santiago Moure, que era o maior taxonomista de abelhas no mundo, reconhecido internacionalmente. Então, eu me interessei, comecei a trabalhar com ele e tive a sorte, a felicidade de lá em Curitiba conhecer um outro baluarte da ciência nacional, que é o professor Warwick Stephen Kerr. O professor Kerr esteve em Curitiba. Ao assistir uma apresentação muito singela minha, ele me convidou para vir trabalhar com ele. E eu acabei vindo para Rio Claro, no estado de São Paulo, trabalhar com abelhas, com apis, porque com o Padre Moura eu trabalhava com animais mortos, com classificação. E eu gostaria de trabalhar com material vivo. Então, eu vim trabalhar com ele em Rio Claro e, coincidentemente, ele acabou me convidando para vir fundar o Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, eu participei de toda a história do Departamento de Genética, que se tornou conhecido internacionalmente através dos trabalhos sobre a abelha, principalmente a abelha africana, que foi o professor Kerr que introduziu no Brasil. E eu, como seu auxiliar, estive junto com ele durante todo esse tempo. Infelizmente, o professor Kerr nos deixou ano passado e nós estamos aqui continuando esse trabalho. Professor Leonel, e sobre essa questão aí da abelha africana, relacionado aqui com os estudos aqui de vocês aqui na USP, né? Sim. É uma coisa já assim, bastante conhecida, bastante comentada, mas eu acho que vale a pena a gente retomar essa questão aqui nessa entrevista hoje, né? É verdade. É interessante. O Brasil, antes da introdução da abelha africana, ele tinha uma produção irrisória. Era uma produção nacional em torno de 4.000 toneladas ano.
E o professor Kerr, que era da Exalc, Piracicaba, resolveu analisar as causas e acabou encontrando na literatura internacional umas abelhas mais produtivas que se localizavam na África. Então ele resolveu fazer um estudo, ganhou um prêmio de genética e esse prêmio ele transformou nessa viagem para ir buscar as abelhas na África. E lá encontrou as Apis mellifera scutellata, que são as abelhas africanas, e trouxe para o Brasil, sendo introduzido em Rio Claro, município de Rio Claro, numa quarentena. Acontece que, ao deixar essas abelhas em quarentena, ocorreu um caso que se tornou conhecido mundialmente, um acidente provocado por um apicultor que, ao visitar o apiário de quarentena, resolveu ajudar o professor. A intenção dele foi muito boa e retirou aquelas telas excluidoras da frente da colmeia e, com isso, aquelas abelhas que haviam sido trazidas para o Brasil e colocadas sob controle, com telas que impediam a saída dessas rainhas, esse apicultor retirou e, com isso, as abelhas começaram a se cruzar com as demais que já existiam no Brasil. As demais eram abelhas europeias que haviam sido introduzidas anteriormente no país. Só que não se esperava esse problema e as abelhas que foram trazidas precisavam antes passar por um processo de seleção, um processo de melhoramento que o professor Kerr pretendia realizar. Com isso, esse projeto foi bloqueado, foi interrompido, porque as abelhas saíram antes de se iniciar esse processo. E esse problema da saída delas aumentou o intercruzamento com as demais abelhas, produziram os híbridos, e essa abelha foi se distribuindo em várias partes do país, entrando para outros países, inclusive, e ela era conhecida como abelha africana ou killer bees, segundo a mídia. Isso aí causou, no mínimo, 30 anos de dor de cabeça para o professor Kerr e para toda a equipe. Então, nós tivemos que, antes de realizar o trabalho, tivemos que fazer um estudo do comportamento dessa abelha. Então, esse é, em síntese, o problema em que o Departamento de Genética se debruçou nesse estudo e se tornou conhecido internacionalmente. Professor, agora, a maioria das pessoas só conhece as abelhas de ferrão, né? Exato. Mas a gente sabe que existem diversas outras espécies, né? E fala um pouquinho para a gente dessa diversidade dessa população aí. Como é que é isso, professor? Olha, no mundo existem mais de 20 mil espécies de abelhas. 20 mil espécies de abelhas. Mas tem algum outro animal com tantas espécies assim, professor? Não, eu acho que não, né? Existe, mas na verdade o que eu quero dizer é que o mais conhecido para nós era a abelha do mel, a Apis mellifera, e não as demais abelhas que são conhecidas hoje, que são os meliponíneos, ou as abelhas sem ferrão. Só que, na verdade, o meliponíneos é uma abelha que tem ferrão, mas ele é atrofiado. Então, ela é batizada como abelha sem ferrão. Sem ferrão. E nós temos uma variedade muito grande de abelhas sem ferrão no Brasil. E hoje nós temos uma divulgação extremamente boa, extremamente interessante, através desses outros tipos de abelhas conhecidos. Professor, agora a gente sabe da importância das abelhas no processo de polinização, né? E é evidente que a polinização está também relacionada diretamente com a questão da produção de alimentos. E quando se fala em alimentos, a gente pensa na alimentação dos humanos, na saúde, né? Então veja que existe toda uma correlação, um intercâmbio muito forte dessa questão das abelhas com a questão da polinização. Todas as abelhas, professor, fazem essa polinização? Todas elas? Sim. Eu iniciaria a resposta dessa importantíssima pergunta dizendo que a ONU considerou, nesse ano, a abelha como o animal mais importante do planeta.
E por quê? Porque ela realiza um trabalho que é o trabalho de polinização, que é a maior ou melhor atividade que ela pode fazer em benefício do homem e do meio ambiente. Então a polinização é extremamente importante e graças a ela que nós temos alimentos da natureza para nós, graças a ela que nós temos as áreas verdes e a polinização é tão importante que mais de 70% da nossa alimentação depende da polinização pelas abelhas. Então veja como nós somos totalmente dependentes das abelhas para a variedade de alimentos que nós temos. E o nosso meio ambiente também depende da polinização pelas abelhas. Daí a sua importância. Professor, eu posso dizer que a polinização acaba sendo mais importante do que a produção do mel. Porque as pessoas conhecem as abelhas muito pelo mel, que é uma coisa que você vai lá no armazém, no supermercado e compra e tudo mais. É um alimento nutritivo, importante e tal. E a polinização parece que ninguém vê que está acontecendo. E o senhor acabou de dizer aí que 70% da produção de alimentos depende da polinização. Exatamente. O seu raciocínio está corretíssimo, professor. É extremamente importante o papel da polinização. E no caso específico, em questão de rendimento, nós temos a participação das abelhas na polinização, que representa apenas 12 bilhões de dólares por ano de renda para a nossa agricultura. Só 12 bilhões. E dentro do cômputo mais amplo ainda dos insetos, os insetos contribuem na natureza, isso agora em ordem mundial, com mais de 360 bilhões de dólares graças a esse trabalho. Então, veja que isto justifica o porquê da abelha ter sido considerado o animal mais importante no planeta. Professor, já estamos no final do primeiro bloco, mas ainda tem tempo de mais uma pergunta que eu queria lhe fazer, né? Essa questão, por exemplo, dos agrotóxicos utilizados na agricultura, né? Isso interfere na questão da vida das abelhas, da preservação das espécies de abelhas e tal. A gente vai voltar a falar nisso mais no segundo bloco, mas eu queria que o senhor já começasse a falar no primeiro bloco. Afinal, como é que essa relação de agrotóxicos... É uma relação tranquila ou não? Infelizmente não. Infelizmente esse é um problema mundial. Não é só no Brasil. Só que nós estamos muito envolvidos nesse problema porque nós trabalhamos fazendo um levantamento sobre a frequência de morte de abelhas devido aos agrotóxicos. Eu, no momento, estou trabalhando também na Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte, na UFERJ, e lá nós desenvolvemos a primeira tese do doutorado, onde nós conseguimos identificar os principais agrotóxicos ou pesticidas que estão matando as abelhas. E esse é um problema muito sério em que o órgão internacional chamado de Apimondia, que é uma federação que reúne mais de 120 países, a cada 2 anos nós discutimos os problemas mundiais envolvidos com a abelha, com a apicultura. E esse ano em setembro passado, foi em Montreal, no Canadá, onde nós fizemos uma denúncia pública da mortandade que está ocorrendo de abelhas no Brasil, graças principalmente aos agrotóxicos. Nós vamos voltar nesse ponto aí no segundo bloco, tá bom? Bem. Um intervalinho rápido, que a gente volta com o professor Leonel aqui daqui a pouquinho. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística.
Voltando aqui com o professor Leonel, no Conexões dessa semana, nós estamos falando essa semana aqui pela multiplataforma Tati, nós estamos falando de abelhas, né? Assunto que deve interessar todas as pessoas que preservam a vida, que querem saúde, querem alimento e querem a humanidade sobrevivendo por milhões de anos ainda, né? Professor, nós no final do primeiro bloco falamos que há uma relação direta entre mortalidade de abelhas e a questão dos agrotóxicos. E nós sabemos que esse ano particularmente o Ministério da Agricultura liberou a utilização de vários pesticidas e agrotóxicos que vinham sendo até então, até o ano passado, controlados ou retidos aí por determinadas ordens e controles aí governamentais, né? Houve de fato, professor, esse ano uma mortalidade maior de abelhas aqui no Brasil? Professor Lages, infelizmente é verdade. Nós estamos trabalhando há aproximadamente 4 anos, fazendo um levantamento em todo o Brasil da incidência de morte de abelhas em função de causas como, por exemplo, os agrotóxicos, porque as abelhas morrem também por outras causas, né? A devastação do ambiente, o desmatamento, queimadas, uso de pesticidas, monoculturas, etc. Mas, na verdade, o vilão principal são os agrotóxicos. Tanto é que nós temos participado constantemente das reuniões da Federação Internacional de Apicultura, chamada Apimondia, onde se discute especificamente os problemas causados pelos pesticidas. Isso aí, infelizmente, não é apenas um problema nosso aqui, mas é um problema mundial. Mas nós temos um levantamento e fizemos já nos últimos 3 congressos da Apimondia uma denúncia pública mostrando que, infelizmente, no Brasil, a cada ano aumenta o número de incidências de mortes. E, lamentavelmente, o nosso governo atual não tem colaborado no sentido de ajudar a gente, porque cada vez eles aumentam mais o número de pesticidas. Agora, dentro das pesquisas, nós temos interesse não apenas em mostrar o que vem ocorrendo, não apenas a devastação ou a mortandade das abelhas, mas o que poderia ser feito. Então, na verdade, nós deveríamos trabalhar com controle biológico também, porque o controle biológico significa você estudar a praga e eliminar essa praga com a praga da praga. Ou seja, nós podemos encontrar bactérias, fungos, vespas, etc., que causam, que vão combater esse problema sem a necessidade de usar os agrotóxicos. Os pesticidas são usados normalmente para combater as pragas, só que a abelha não é praga e ela está sendo eliminada. E nós temos um levantamento de todos os estados brasileiros, fizemos recentemente uma tese de doutorado, eu tenho orientado de Mossoró, da Universidade UFERJ, Dr. Deison Castilhos, que terminou em julho passado um trabalho mostrando a alta incidência de morte no Brasil. E o estado mais atingido é o estado de São Paulo, infelizmente, porque a agricultura é bastante desenvolvida e, nesse caso, os agrotóxicos são muito utilizados aqui. E outra coisa que é importante que nós constatamos, que este problema ocorre em todos os meses do ano. Lamentavelmente, não é específico de determinada estação do ano, durante todos os anos. E, no caso, nós conhecemos os principais pesticidas e os neonicotinoides, que são os mais fortes, são os que têm causado a maior mortandade das abelhas. Professor, não seria então exagero a gente dizer, né, que o planeta, a sobrevivência do planeta, a sobrevivência da humanidade depende das abelhas? É exagero ou não, professor? Não é exagero, isso é verdade. Se nada for feito, existe um ditado que se atribui
um cientista conhecido por Albert Einstein, que disse que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, um dia os homens também desapareceriam. Existe uma polêmica sobre a autoria desse ditado, mas o que eu posso garantir é que as abelhas estão morrendo e que se essa previsão catastrófica for verdade, nós estamos no caminho e precisa ser feita alguma coisa. Professor, claro que o senhor é um estudioso, um especialista, mas também um militante, né? Alguém que não está apenas no seu gabinete de estudo, na sua sala de aula, na sua sala de laboratório, mas é alguém que arregaça as mangas e sai aí, né, para defender as abelhas, né? Exatamente. E eu queria que o senhor falasse agora um pouco da ONG que o senhor criou, que o senhor orienta, né? Sim. E que está inclusive estampada na sua camiseta aí, né? Exatamente. Be or not to be. Como é que é essa história, professor? Então, inclusive esse nome surgiu do ditado que todos conhecem a respeito de Shakespeare, to be or not to be, this is the question, ser ou não ser, esta questão. No nosso caso, eu quero me referir que abelha, be or not, be com 2 S significa abelha. Abelha ou não abelha, esta questão, justamente no sentido de chamar a atenção da comunidade sobre a importância das abelhas. E aí, no caso, nós desenvolvemos essa ONG com o objetivo primordial de, primeiro, defender as abelhas. Segundo, defender o meio ambiente. Com isso, nós estamos atendendo às necessidades da ONU, que fala a respeito dos objetivos prioritários relacionados ao problema ODS, né, que trata principalmente da fome, trata da pobreza, trata do meio ambiente, e a nossa ONG tem por objetivo justamente ajudar nesse caso. O senhor parece que trouxe alguma coisa aqui para apresentar para a gente, né, sobre... Tem uma publicação? Eu gostaria, inclusive eu vou lhe fazer presente, esse aqui é um caderno de atividades para educação ambiental. Por que nós fizemos esse caderno? Porque nós temos certeza que através das novas gerações nós vamos conseguir resolver os problemas. No momento, nós não contamos com grandes apoios, eu já comentei, relacionado ao problema dos agrotóxicos. Então, se nós tratarmos das crianças, orientarmos as crianças sobre a importância das abelhas, a importância do meio ambiente e como que ela deve ser tratado, então, nesse caso, nós estamos num caminho. Então, esse caderno justamente foi adotado já em Ribeirão Preto. Ele foi feito pela minha filha, a Rosane Maluzá Gonçalves Perucchi e Lionel, e nós fizemos com esse objetivo primordial. Não é uma cartilha, é um caderno de atividades relacionado ao meio ambiente, onde trata principalmente da polinização. A importância da polinização, que tem como consequência a reprodução das plantas, que tem como consequência a produção dos alimentos e como consequência o desenvolvimento do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Isso aqui foi adotado por 2 anos já, 2018 e 2019, pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Olha que interessante. Já atingimos 6.000 crianças de escolas municipais. Então, isso aqui eu tenho o prazer de passar. Muito obrigado. E eu vou retribuir esse presente, né, que o senhor está me deixando aí, exatamente com o nosso Ribeirão Preto Revisitado, no livro da nossa autoria, que faz uma revisão crítica da história de Ribeirão Preto, né? Está com uma dedicatória que eu deixei para o senhor. Professor, né? Pode isso levar, aqui, professor. Muito obrigado. Eu recebo isso aqui com muito orgulho e quero cumprimentá-lo porque isso para mim representa muito. Muito obrigado. Professor, e eu tenho um presentinho para lhe dar. Ah, sim. Por quê? A nossa ONG, ela vive exclusivamente da venda de camisetas. Sim, sim. Mas eu uso as camisetas para fazer presente para meus amigos, pessoas importantes. Então eu gostaria de apresentar. Muito bonita, né? Olha só aqui. Olha só, deixa eu apresentar aqui a camiseta
da ONG Be or Not to Be. Nossa, vou usá-la com o maior prazer, professor. Que bom, que ótimo. Muito obrigado. Muito bom, muito legal. Muito feliz. Professor, foi uma honra, né, tê-lo recebido aqui no nosso programa. Foi uma entrevista muito interessante, que trouxe conhecimento, informação, né? Mas trouxe também denúncia, trouxe também uma série de questionamentos aí a respeito aí das abelhas, da polinização, né? Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui no Conexões dessa semana, professor. Professor Lages, eu me sinto muito honrado e sempre à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade que me deu. Eu que agradeço, né? Obrigado. E vamos terminando por hoje o nosso Conexões dessa semana, prometendo voltar na próxima semana pela multiplataforma Tati. E para encerrar, né, com chave de ouro aí a nossa programação de hoje, nós temos aí os nossos convidados especiais, né, da banda Quilotones, os irmãos JP, AJ e Pedro Bairro Novo. O Pedro não pôde vir, né, mas deixou também a sua lembrança aqui, a sua marca aqui. E encerrando o Conexões dessa semana, nós temos, né, a satisfação de acompanhar o Quilotones aí com a sua melodia Maquinomania. Vamos lá então, Quilotones, Maquinomania, para encerrar o nosso programa de hoje. O bem mais precioso que a gente tem na nossa vida é o tempo, galera. Hoje você vai viver o real. Desliga o que te conecta. A maquinomania. Hoje eu vou te dar um sentido pra você escrever no seu muro virtual. Feche suas máquinas, abra sua mente. As ruas não podem ficar cheias de gente vazia. Você vai entender. Suas fotos não são o que sente. Eu quero ouvir sua voz e não palavras vazias. Hoje